Então, vamos retomar aí a nossa reunião de elaboração do PMO de outubro, nesse seu segundo dia, né? Ontem tivemos um dia bem longo, mas com bastante informação, respondendo a todas as perguntas de vocês. Então, hoje temos um dia mais curto, né? É apenas a complementação das informações. Vou passar aqui, só vou compartilhar a agenda rapidamente, só para a gente conferir o que temos para hoje. Então, agora a gente vai iniciar, né, às 9h30 com a previsão de afluência de curto prazo, a gente segue logo em seguida com os resultados desse PMO e a gente finaliza a reunião, então, logo a seguir com a leitura da ata. Então, a gente pode começar com a apresentação da previsão de afluências para o horizonte aí de curto prazo. Quem vai fazer essa apresentação para a gente hoje, representando a Gerência de Recursos Hídricos, é a Érica. Érica, bom dia, fica à vontade para compartilhar a apresentação e passar as informações para a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim, Érica, está ok. Então, eu vou fazer a apresentação da previsão e da geração dos cenários de vazões do PMO de outubro de 2020. Para o subsistema Sudeste, na previsão de setembro, a gente teve no PMO a previsão de 78% da MLT. Essa previsão diminuiu ao longo das revisões e o fechamento estimado é de 68% da MLT. Isso corresponde ao nono menor do histórico de setembro, do nosso histórico de 90 anos. Então, no subsistema Sudeste, a gente teve, até essa semana, até a semana do dia 19 ao dia 25 de setembro, uma recessão nas ENAs, e a previsão é de um aumento, fechando com uma média de 16.111 megawatts médio, e 68% da MLT, né, correspondendo ao 10º menor no histórico de outubro. Então, para a Bacia do Grande, a gente teve 49% do percentual da MLT no dia da previsão. A gente observa um aumento na previsão, seguido de uma recessão, e a expectativa de fechamento é de 69% da média. Para a Bacia do Rio Paranaíba, a gente teve 58% de observado no dia da previsão. A gente começa com um aumento, seguido de recessão, e a expectativa para a previsão mensal é de 58% da MLT. Na Bacia do Rio Tietê, a gente teve 75% da MLT no observado, né? Começou com uma recessão e segue com uma recessão na previsão, e a expectativa é de 61% da MLT. Na Bacia do Rio Paranapanema, a gente tem observado de 39% da MLT no dia da previsão, e a gente segue com recessão. A expectativa de previsão mensal é de 41% da MLT. Na Bacia do Rio Paraná, a gente tem observado de 61% da MLT. Começa com a semana operativa com ascensão das vazões, seguido de recessão, e a previsão de fechamento mensal é de 70% da MLT. Para o subsistema Sul, a previsão inicial no PMO, a previsão de setembro, foi de 89% da MLT. A gente viu uma diminuição dessas previsões ao longo das revisões, e o fechamento estimado para o mês de setembro é de 46% da MLT. Isso corresponde ao 14º menor do nosso histórico de 90 anos para o mês de setembro. Para o subsistema Sul, então, a gente tem um observado, né, de recessão, e a expectativa é de aumento das ENAs ao longo das semanas, fechamento de 8.148 megawatts médio, 61% da MLT. Isso corresponde ao 60º do histórico de outubro, do histórico de 90 anos. Para a Bacia do Rio Iguaçu, a gente tem 27% da MLT no dia da previsão, segue com recessão e um leve aumento nessa primeira semana operativa.
A gente segue com um aumento das vazões ao longo das semanas seguintes, né, segundo o Prevais, e a previsão mensal, expectativa é de 43% da MLT. Para a bacia do Rio Uruguai, a gente tem 30% da MLT de observado na previsão. Inicia a previsão com recessão, seguido de aumento das vazões. A expectativa de fechamento para o mês é de 71% da média. Para o subsistema Nordeste, a previsão inicial no PMO foi de 66% da MLT. A previsão se manteve em torno desse valor inicial, subiu um pouco da primeira, terceira revisão, e a expectativa de fechamento é de 67% da MLT. Isso corresponde ao 10º menor do nosso histórico de setembro. Para o subsistema Sudeste, né, nós temos, então, uma leve recessão. A expectativa é de continuar com recessão, seguido de um aumento das vazões, conforme a gente segue semanas. A expectativa é de 1.877 megawatts média e 58% da MLT. Isso corresponde ao 11º menor do nosso histórico de outubro. Na bacia do Rio São Francisco, a gente tem 64% da MLT no observado do dia da previsão. A expectativa é de um aumento de vazões seguido de recessão. A previsão mensal é de 59% da MLT. Para o subsistema Norte, a previsão inicial foi de 76% da MLT, seguido de recessão, e a expectativa de fechamento para o mês de setembro é de 68% da MLT. Isso é o 5º menor do nosso histórico de setembro. Então, a gente vem de uma recessão, né, e a expectativa é de continuação dessa recessão na próxima semana, mas a gente enxerga o início do aumento das vazões a partir das semanas seguintes. A expectativa é de 1.484 megawatts médio para o mês de outubro e 62% da MLT. Isso corresponde ao 8º menor do histórico de outubro. Então, a gente tem 59% da MLT no observado. A gente segue com recessão na previsão de curto prazo. A expectativa de previsão mensal é de 59% da MLT, para a bacia do Rio Tocantins. Aqui nós temos uma visão mais espacial da previsão, né? A gente pode ver que a maior parte das bacias do SIM estão com uma previsão abaixo de 80%. Algumas poucas bacias estão com a previsão entre 80% e 120%, mais próximo da média. O destaque está no Jacuí, Paraíba do Sul. Agora a gente pode ver a previsão para os subsistemas semana a semana, né? Para a primeira semana, no subsistema Sudeste, a gente tem expectativa de 58% da MLT, e essa previsão vai subindo ao longo das semanas, né? 60% na segunda, 65%, 72% e 78% na última semana. No subsistema Sul, a previsão da primeira semana é de 42% da MLT, e também a gente tem um aumento ao longo das semanas, fechando na 5ª semana com 71% da MLT. Para o subsistema Nordeste, a gente tem 60% da MLT na primeira semana, tem uma queda na primeira semana com 51% da MLT, e depois a gente segue com um aumento nas semanas seguintes. No subsistema Norte, a gente começa com 52% da MLT na primeira semana, seguido de aumento ao longo das semanas do nosso horizonte de previsão. Os nossos limites e valor esperado, né? No subsistema Sudeste, o valor esperado é de 68% da MLT para o mês. Os limites inferiores são 49% e 86%. O Sul, o valor esperado é de 61%, um mínimo de 27%,
e o limite superior é de 95% da MLT. Para o Nordeste, o valor esperado é de 58%, variando de 41% a 75% da MLT. Para o subsistema Norte, o valor esperado está em 62% da MLT, com um limite inferior de 49% e limite superior de 75% da MLT. Agora, os nossos cenários de vazões. Com o modelo GVASP, a partir da previsão mensal de outubro, a gente tem o cenário para o mês de novembro. E a partir dos 1.000 cenários gerados, nós tivemos 228 aberturas. Para o subsistema Sudeste, então, a gente observa a recessão. Temos para o mês de setembro 13.463 megawatts médio e expectativa para outubro é 16.111. A gente pode ver que para o mês de novembro, cerca de 47,5% dos cenários estão entre 90% e 70% da MLT. Para o subsistema Sul, a gente começa em setembro, com 5.459 megawatts médio, expectativa de outubro de 8.148, e para o mês de novembro, a gente pode ver a maior parte dos cenários com expectativas baixas de hienas, 25,1% está abaixo de 50%, 28,2% abaixo de entre 70% e 50% da MLT. Para o subsistema Nordeste, em setembro, 1.996 megawatts média, em outubro, 1.877. Podemos ver que a maior parte dos cenários se concentra entre 70% e 50% da MLT, com 37,9% dos cenários. Para o subsistema Norte, a gente tem 1.560 em setembro e 1.484 megawatts médio em outubro. E para o mês de novembro, a maior parte dos cenários está entre 70% e 50% da MLT, 33,6% dos cenários. E é isso que eu tinha para apresentar. Eu passo a palavra. Ok, Érica, muito obrigado. Então, a gente faz o nosso primeiro intervalo agora e a gente retorna, então, em 5 minutos, respondendo às eventuais dúvidas que sejam postadas no fórum e a apresentação dos resultados do PMO de outubro. Ok? Até daqui a pouco. Tudo bem? Voltamos ao nosso primeiro intervalo dessa manhã do segundo dia do PMO de outubro de 2020. A gente começa respondendo a pergunta que foi postada no fórum. Temos uma pergunta do Bruno Couto, da W7 Energia. Ele faz o seguinte questionamento. Ele gostaria de saber se haverá um formato padrão para os arquivos PSAT para todas as bacias. No deck do SMAP de ontem, algumas bacias apresentaram 0 antes do nome padrão, enquanto outras bacias não. Parabéns pelas implementações e pela transparência. Quem vai nos apoiar nessa resposta vai ser o Hugo. Hugo, bom dia. Bom dia a todos. Então, Bruno, a gente vai padronizar com 8 caracteres o arquivo, Então, o nome vai ter sempre 8 caracteres. Caso o nome, o PSAT, nome oficial, tenha menos de 8 caracteres, a gente vai colocar 0 na frente, para sempre todos os arquivos terem nomes com 8 caracteres na rodada lá. Então, para ficar todo mundo igual dentro dos arquivos, espaçamento de coluna, toda essa parte, então a gente padronizou tudo com 8 caracteres. Então, caso um PSAT tenha 6 caracteres, ele vai ter 2 zeros. No caso que tenha 8, não vai ter nenhum 0, Mas na maioria dos nossos PSATs ficam entre 7 e 8 caracteres. Então, por isso que alguns têm um 0 na frente e outros não. Tá bom? Obrigado aí, Juliano. Obrigado, Hugo. A Érica pediu um espaço para passar uma informação, um aviso, né, Érica? Então, fica à vontade para complementar o que você quiser aí. Fique à vontade. Bom dia novamente. Eu queria reforçar um aviso que foi dado ontem, que a partir do PMO de dezembro, a gente vai entrar com o SMAP para a Bacia do Madeira. Era isso, eu passo a palavra. Ok. Obrigado, Érica. Então, a gente segue agora com a próxima apresentação. Vamos apresentar aí os resultados desse PMO de outubro. Quem vai trazer
Quem vai fazer essa apresentação para a gente vai ser a Tamires. Tamires, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Juliano, bom dia a todos. Obrigada, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, a gente tem os resultados para a primeira semana operativa do PMO de outubro, né, com enfoque na primeira semana operativa do PMO de outubro. Em termos de custo marginal de operação, a gente teve os subsistemas Sudeste, Sul e Norte equalizados em todos os patamares de carga, no patamar de carga pesada em 172,93, no patamar de carga média em 171,01 e no patamar de carga leve 165,05, fazendo uma média semanal de R$ 168,74 por megawatt-hora. O subsistema Nordeste permanece mais barato que os demais subsistemas em todos os patamares de carga. A gente vai ver mais para frente o diagrama e vai conseguir entender por que esse descolamento, né, continua o descolamento. É um comportamento que já vinha ocorrendo. Então, para essa próxima semana operativa, que é a semana operativa que vai do dia 26 de setembro até o dia 2 de outubro, a gente tem um CMO para a região Nordeste, cerca de R$10 mais barato aí em relação aos demais subsistemas, ficando em 160,86 no patamar de carga pesada, em 159,43 no patamar de carga média e em 158,02 no patamar de carga leve, fazendo uma média semanal de R$ 159,18 por megawatt-hora para esse subsistema. Em relação à previsão de energia natural fluente, a Érica já fez a apresentação, a gente deixa aqui para consulta de vocês. E passamos, então, para o armazenamento. Lembrando só que em relação ao CMO da semana anterior, quando comparado à revisão 3 do PMO de setembro, a gente teve uma elevação bastante significativa nos custos. Para os subsistemas Sudeste, Sul e Norte, a gente teve uma elevação de cerca de R$ 70, e para o subsistema Nordeste, uma elevação em cerca de R$ 90. Passando agora para os armazenamentos, a gente apresentou ontem, fez a apresentação de curto prazo, mostrando para vocês quais eram os níveis de partida de cada subsistema, de acordo com o que foi informado pelos agentes, e dessa forma, o subsistema Sudeste partindo em 34,7%, e a previsão para o final do mês de outubro é que esse subsistema chegue a 28% de seu armazenamento, o subsistema Sul partindo em 45,9%, chegando ao final do mês de outubro em 29,6%, no subsistema Nordeste partindo aí em 67,8% e chegando a 49,8% no final do mês, e o subsistema Norte partindo em 53,2%, e para o final do mês há uma previsão de que esse subsistema chegue ao armazenamento de 32,7%. Então a gente consegue ver que, de uma maneira geral, ao longo das semanas operativas, o modelo Decomp prevê uma redução nesses armazenamentos. Em termos de previsão de carga, a gente deixa aqui para consulta também, já foi apresentado no dia de ontem pela Marcela. Sobre despacho térmico semanal por modalidade, a gente tem um montante elevado em relação à semana anterior, até devido à entrada de algumas usinas no mérito, por conta da elevação do CMO. Basicamente, no subsistema Sudeste, a gente tem 190 megawatts por razão elétrica. Essa razão elétrica é associada ao despacho antecipado da usina de Luiz O.R. Melo, que a gente já apresentou no dia de ontem também. Em termos de inflexibilidade, o montante total declarado para esse subsistema foi 2.865, e por ordem de mérito a gente tem 645 megawatts médios, e a gente vai ver mais detalhado nos próximos slides quais são essas térmicas que estariam por mérito. Somando um montante total de despacho térmico aí em 3.700 para esse subsistema. No subsistema Sul, a gente tem um montante total de 150 megawatts por razão elétrica. Essa razão elétrica está associada ao despacho do complexo J. Lacerda, e a gente tem um montante total aí de 2 megawatts de inflexibilidade, somando um montante de 152 megawatts para o subsistema Sul. No subsistema Nordeste, a gente tem um montante total de inflexibilidade de 668, declarado pelos agentes para essa primeira semana, e, por ordem de mérito, a gente tem 554 megawatts, somando um montante total de 1.222. Já para o subsistema Norte, a gente tem uma inflexibilidade de cerca de 1.150 megawatts, e por ordem de mérito, cerca de 460, o que soma um valor de 1.615 para esse subsistema. O montante total do SIM, a gente consegue ver que fica em 6.689 megawatts, considerando esses despachos comentados anteriormente.
Em termos de despacho por ordem de mérito, a gente tem aqui discretizadas as usinas, de acordo com o CVU, e por conta do valor que o CMO alcançou para o subsistema Sudeste, a gente tem, então, as térmicas por mérito iriam até Baixada Fluminense. A gente lembra que as térmicas por ordem de mérito, na verdade, são definidas desde janeiro de 2020 pela programação diária, pelo modelo D100, mas a gente deixa aqui para consulta de vocês. Então, a gente tem para esse subsistema ainda até Baixada Fluminense. E passando para o subsistema Sul, aqui no subsistema Sudeste a gente consegue ver também a razão elétrica, né, de Lewis Armelo, que a gente tinha apresentado antes. E também tem umas inflexibilidades declaradas aqui para algumas usinas, como Atlântico, Termorio e Cubatão, conforme também apresentado ontem nos montantes de geração térmica na apresentação de curto prazo. Para o subsistema Sul, a gente tem as usinas de Pampa Sul, São Cepé e Candiota, despachadas por ordem de mérito. Elas estão zeradas nessa primeira semana operativa, de acordo com o que foi declarado pelos agentes e suas manutenções. A gente consegue ver aqui, por razão elétrica, o complexo J. Lacerda, despachado nessa próxima semana operativa. E a usina de Madeira, que a gente consegue ver que foi declarada em flexibilidade pelo agente. Para o subsistema Nordeste, a gente tem, no patamar de carga pesada, por ordem de mérito, indo até Termop, pegando, ela já estava por inflexibilidade, parcialmente por inflexibilidade, então, somando aqui inflexibilidade e o que foi despachado por ordem de mérito, a gente teria esse montante aqui de 519,9, ela não está por ordem de mérito no patamar de média de leve, quem está no patamar de carga média por ordem de mérito é Prosperidade, e no patamar de carga leve foi até Porto PC em 1. A gente tem algumas outras declarações associadas à inflexibilidade aqui, por exemplo, para Termobaí e Vale do Açu, e para Sicué. A gente informa que tem outras usinas aqui nessa pilha e que no informe vocês conseguem ver a tabela completa, mas o que foi despachado por inflexibilidade, né, o que está despachado para essa semana, está sendo contemplado aqui nessa apresentação. Já para o subsistema Norte, a gente teve um mérito aí indo até Porto Itaqui, no patamar de carga pesada, e indo até Parnaíba 4, nos patamares de carga média e leve. Em termos de importação de energia, a gente já apresentou ontem também no curto prazo quais foram os blocos ofertados tanto pela Eletrobras quanto pela Enel para importação de energia do Uruguai e da Argentina. A gente deixa aqui para consulta. E agora entrando efetivamente no diagrama para a gente ver o comportamento dos fluxos, né, em relação ao caso oficial, caso que foi divulgado aí como preliminar. A gente tem um comportamento aqui a gente vai analisar primeiro o patamar de carga pesada, um comportamento em que os custos marginais de operação dos subsistemas Norte, Sudeste e Sul estão equalizados, justamente porque não atingiu, né, nenhum dos limites que permite o compartilhamento de energia entre essas regiões. E no subsistema Nordeste, a gente permanece com o custo marginal de operação ainda reduzido em relação aos demais subsistemas, não tanto quanto antes, mas ainda reduzido. O subsistema Nordeste continua com a característica de exportador de energia, de forma que foram atingidos os limites de exportação Nordeste, que a gente consegue ver aqui, o limite de Nordeste-Sudeste, também em sua totalidade, e aquele limite de FNS mais NESE. A gente lembra que o limite de FNS mais NESE que foi atingido foi um limite conjuntural. Então, por conta de algum desligamento que ocorreu, que está aceitado lá no DEC, a gente tem o atingimento desse fluxo de FNS mais NESE atingido aí no limite conjuntural. Os demais limites que a gente mostra aqui foram atingidos no estrutural. A gente vê basicamente um comportamento de Nordeste exportador, como a gente já falou, o Norte recebendo energia do Nordeste, mas mandando ainda energia para o Sudeste, o subsistema Sul exportando energia, um montante menos significativo, mas ainda exportador de energia para o subsistema Sudeste, e o subsistema Sudeste foi característica de importador de energia. No patamar de carga média, o comportamento foi similar, a gente tem valores de custo marginal de operação diferentes, um pouquinho mais baixos, mas ainda contando com descolamento no subsistema Nordeste, de forma que o subsistema Nordeste está exportador. Os limites que foram atingidos foram os mesmos, sendo que o limite, a gente coloca aqui o limite de FNS mais NESE atingido foi também um limite conjuntural. O limite de exportação no Nordeste e de fluxo Nordeste-Sudeste foram limites estruturais que foram atingidos. Então, essa região ela continua com excedentes energéticos exportando para as demais,
E o comportamento é basicamente o mesmo que a gente viu no patamar de carga pesada, sendo que no subsistema sul a gente consegue ver um montante mais expressivo de exportação para o subsistema sudeste. E o subsistema sudeste ainda com a característica de importador de energia. Já no patamar de carga leve, o mesmo comportamento ocorreu, né, em termos de atingimento de limites. Mais uma vez, o limite de FNS mais ANESE foi atingido de forma conjuntural por conta de um desligamento. Mas a gente destaca, então, que os limites de exportação Nordeste e de Nordeste-Sudeste foram atingidos de forma estrutural. Então, o comportamento que a gente vê é ainda a região Nordeste bastante exportadora, e exportando para a região Norte escoando energia para o subsistema Sudeste. A diferença em relação aos patamares de carga pesada e média é que no patamar de carga leve, o subsistema Sul ele se encontra na característica de importador de energia, num montante mais expressivo do que nos patamares de carga pesada e média ele estava exportando. Essa planilha, a gente lembra que ela é divulgada junto com os resultados oficiais, lá próximo de meio-dia. Então, aqui a gente consegue ver, ainda extrato dessa planilha, os armazenamentos por subsistema previstos, tanto inicial quanto os previstos para acabar em cada semana operativa. A gente lembra que são 6 semanas operativas, esse PMO é um pouquinho mais longo. Então, a gente tem, basicamente, os níveis de partida que a gente já apresentou e os níveis chegando aqui ao final do mês bastante reduzidos em relação aos níveis de partida. A gente lembra que aquele valor que a gente apresentou para o final do mês de outubro é uma média ponderada por conta do dia, o último dia de outubro está dentro dessa semana 6, né, o primeiro dia dessa semana 6, então aqueles valores estão bem próximos aqui do finalzinho da semana 5, mas é uma média ponderada entre esses valores previstos entre a semana 5 e 6. Então, a gente vê um comportamento de deplecionamento para todos os subsistemas ao longo das semanas operativas, e aqui embaixo a gente deixa para consulta também os armazenamentos por reservatório equivalente de energia, onde a gente vê uma característica geral de deplecionamento, com exceção de alguns reservatórios equivalentes. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o reservatório equivalente de Itaipu, que faz um replecionamento aí ao longo das semanas operativas, mas a gente deixa aqui para consulta de vocês. Em termos de custo marginal de operação, a gente também tem aqui para todas as semanas operativas. A gente lembra que esse valor ele é revisto semanalmente, então a gente está com foco na primeira semana operativa, que é essa semana que vai do dia 26 de setembro até o dia 2 de outubro. Mas o comportamento do CMO, ele fica bastante similar ao que está acontecendo hoje, né, em termos de tanto de grandeza quanto de descolamento do subsistema Nordeste em relação às demais regiões, e a gente nota um leve decréscimo ao longo das semanas operativas, não muito expressivo. O mais expressivo que a gente tem aqui é realmente na sexta semana, sendo que a gente revisa esses dados semanalmente, então vamos ficar atentos às próximas revisões desse PMO de outubro. Em termos de despacho antecipado das usinas GNL, a gente lembra que o despacho antecipado ele é definido pelo benefício GNL, não pelo custo marginal de operação. Ele é definido pelo modelo DECOMP com 9 semanas de antecedência. E a gente tem, então, as usinas GNL de Santa Cruz, Luiz Armelo e Porto Sergipe, sendo que as duas primeiras elas estão no subsistema Sudeste e Porto Sergipe no subsistema Nordeste. Então, a gente tem um benefício específico para o subsistema Nordeste, para o subsistema Sudeste, e outro para o subsistema Nordeste. O benefício para o subsistema Sudeste ficou em 107,14 em todos os patamares de carga. O CVU das usinas pertencentes a esse subsistema fica em 178,56 para Santa Cruz e 270,71 para Luiz Armelo, por conta do fato de o benefício GNL estar abaixo desse valor de CVU, elas não foram despachadas por ordem de mérito para a semana do dia 28/11 até o dia 4/12. No entanto, a gente reforça que para Luiz Armelo a gente tem uma razão elétrica de 204 megawatts. Então, ela não está despachada por mérito, mas ela vai estar despachada por razão elétrica, em sua totalidade. Já para Porto Sergipe, para o subsistema Nordeste, a gente tem um benefício GNL de 98,95 no patamar de carga pesada, 98,54 no patamar de carga média e 95,96 no patamar de carga leve. Nenhum desses benefícios ficou acima do CVU da usina de Porto Sergipe, que é de 214,84, então ela também não está despachada por mérito para essa semana, que vai do dia 28 de novembro até o dia 4 de dezembro. Era isso que a gente tinha para apresentar, Juliana. A gente se coloca aí para tirar dúvida
que possa surgir, e ficamos por aqui. Obrigada. Ok, Tamires, obrigado também pela apresentação dos resultados do SPMO. A gente faz um novo intervalo de 5 minutos e a gente volta, então, com a leitura da ata e o encerramento dessa reunião. Até daqui a pouco, são 5 minutos apenas. Já voltamos. Muito bem, retornamos aí do nosso último intervalo. Temos apenas mais uma questão que foi colocada no fórum. Eu vou ler aqui, e aí a gente parte para a leitura da ata aí para a gente finalizar essa reunião. É uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? É um ponto aqui que o Bruno Bellotti da Targus coloca, que até o Hugo, quando respondeu a pergunta do colega Bruno Couto, da W7 Energia, ele acabou respondendo, mas eu vou ler a pergunta do Bruno Bellotti aqui. Ele nos dá bom dia Bruno. Gostaria de levantar um ponto para a equipe de hidrologia. Reparamos que nos arquivos disponibilizados hoje foram alterados os nomes dos arquivos PESAT de diversas subbacias, aparentemente para que todos os arquivos passassem a ter o mesmo número de caracteres. Gostaria de destacar o quanto isso é prejudicial para os processos dos agentes, uma vez que tentamos ao máximo automatizar as rotinas, e uma mudança como essa atrapalha todo o processo. Casos como esse poderiam ser disponibilizados inicialmente como shadow, é a sugestão do Bruno, né? Cuja função é exatamente proporcionar essa antecipação aos agentes, ou avisados com antecedência para que pudéssemos nos preparar. Obrigado, Bruno. Sua sugestão foi anotada, até nós vamos encaminhar lá para a gerência de recursos hídricos e de meteorologia, bem como uma parte dessa sua pergunta, o Hugo, quando respondeu a pergunta lá do Bruno Couto, explicou o porquê da mudança dos nomes aí, né? Então, mas com relação ao ponto colocado por você, está anotado e a gente vai passar para a gerência responsável, tá bom? Muito obrigado aí pela pergunta, Bruno. Então, a gente segue agora, vamos efetuar a leitura da ata da reunião deste PMO, de forma que, a seguir, a gente pode encerrar a reunião. Então, já estamos aí com a ata na tela, então vamos a ela. Então, a ata da reunião do PMO de outubro de 2020, realizada os dias de ontem e hoje, 24 e 25 de setembro, com transmissão online pelo site do ONS. Então, nessa reunião, as seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, apresentações sobre os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de outubro de 2020, para a elaboração do PMO do referido mês. Também apresentações sobre os painéis de dados dinâmicos, dados do médio prazo, e considerações sobre o volume Open New Wave versus a curva de deplecionamento de Tucuruí no Decomp. Sobre o acompanhamento e a previsão da carga. A apresentação foi iniciada com o acompanhamento da carga verificado ao longo do ano de 2020 e as respectivas taxas de crescimento em relação aos mesmos meses do ano anterior. Foram ressaltados os acontecimentos desse período, com destaque para o mês de setembro, período em que a carga se mostrou em níveis mais acentuados, justificados pelo ritmo de retomada das atividades econômicas, além da ocorrência de elevadas temperaturas, principalmente nas capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Em seguida, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para o PMO de outubro, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na segunda revisão quadrimestral do plano 2020-2024. O mês de outubro foi também comparado com a previsão do PMO passado, ou seja, o PMO de setembro, quando esse ainda era considerado o segundo mês do horizonte de previsão. Na sequência, foram apresentadas as taxas de crescimento em relação ao ano de 2019, com base nos seguintes estudos: a previsão para o planejamento anual energético 2020 e 2024, a primeira revisão quadrimestral para o mesmo estudo, com suas previsões atualizadas da revisão extraordinária, e, por último, com as previsões recentemente consolidadas para a segunda revisão quadrimestral, considerando os meses de outubro e novembro, as previsões realizadas para o PMO. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, realizada a apresentação sobre as principais alterações de limites elétricos para esse PMO. Pela Gerência Executiva de Programação, foram realizadas apresentações de pontos de destaque da operação eletroenergética do SIN no mês de setembro,
os dados de entrada do modelo DECOM para o mês de outubro, para a elaboração do PMO do referido mês, bem como a apresentação sobre o acompanhamento do modelo DECEM na programação diária. Das apresentações realizadas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, no dia de ontem, então, a mesma apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente foram apresentadas as anomalias de precipitação e de temperaturas extremas ocorridas no mês de setembro e a previsão de precipitação para a primeira semana operativa de outubro. As 3 primeiras semanas de setembro foram marcadas pela atuação das frentes frias no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, ocasionando precipitação apenas nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai e de forma isolada no Iguaçu, o que favoreceu a geração eólica da região Nordeste e fotovoltaica dos parques do Sudeste e do Nordeste. A partir da 4ª semana do mês, a atuação de áreas de instabilidade entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, além da passagem de uma frente fria pelo litoral da região Sudeste, ocasionaram chuvisco, chuva fraca em pontos isolados das bacias dos rios Paranapanema, Tietê, Grande, Paranaíba e dos trechos incremental a UHE Itaipu e montante a UHE Três Marias e Serra da Mesa. Sendo que a geração eólica da região Nordeste e fotovoltaica da região Sudeste apresentaram diminuição no decorrer dessa semana. As temperaturas ficaram elevadas em praticamente todo o país, principalmente nas 3 primeiras semanas do mês. Dessa forma, as temperaturas extremas ficaram acima da média histórica em todas as capitais, com exceção de Porto Alegre e Florianópolis, e das capitais da costa leste da região Nordeste, que apresentaram temperaturas extremas dentro da média. Para a primeira semana operativa de outubro, os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que a precipitação deve ficar restrita ao Rio Grande do Sul, atingindo as bacias dos rios Jacuí e Uruguai. Historicamente, esse trimestre, outubro, novembro, dezembro, se caracteriza pela transição entre o período seco e o período chuvoso no setor central do país. Nas bacias do subsistema sul, também há um aumento relativo da precipitação, principalmente nos meses de outubro e novembro. A temperatura aumenta gradativamente em todo o setor centro-sul do país. A anomalia de temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial e a configuração dos campos de radiação de onda longa e de vento em baixos níveis da atmosfera indicam situação consistente com o início de um episódio do fenômeno Laninha. A previsão de vários modelos de TSN indica probabilidade acima de 70% de continuidade do Laninha a priori de intensidade fraca a moderada durante a primavera e início do verão. Foram apresentados os resultados dos hidrogramas com as vazões verificadas nos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP para a previsão da primeira semana operativa. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, Paraná, Tocantins, Jacuí para a usina de Três Marias. Foi informado novamente que a partir desse PMO de outubro, o modelo SMAP substitui o modelo Previvaz na previsão de vazão da primeira semana operativa para os aproveitamentos da bacia do Jacuí, das bacias, só um minutinho, aproveitamento das bacias do Jacuí, Itajaí, Açu e Capivari. Foi relembrado também que a partir desse PMO, o ONS passou a adotar a precipitação verificada combinada da estimativa por satélite e postos fluviométricos, PESAT, para simulação de dados do modelo SMAP e também a nova metodologia de remoção de viés e previsão por conjunto de precipitação. O ONS também destacou que irá retirar o modelo GFS da composição da previsão de precipitação devido às significativas mudanças que ocorreram no modelo. Destaque-se também que as previsões realizadas entre o dia 24 de setembro e 30 de setembro serão feitas adotando o protocolo de falha com a previsão do GFS do dia 23 de setembro. Adicionalmente, foi informado que a partir do PMO de dezembro, o modelo SMAP irá substituir o modelo Previvaz para a primeira semana operativa prevista. Já no dia de hoje, 25 de setembro, inicialmente foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de setembro de 2020 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO em revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de outubro de 2020 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaque-se na previsão de IENA
da ENA que o subsistema Sudeste, com 68%, Sul, 61%, Nordeste, 58% e Norte, com 62%, apresenta a MLT prevista abaixo dos 70%. Para o mês de novembro de 2020, os cenários gerados foram agregados em 228 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 48% desses cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da média e longo termo. Para o subsistema Sul, 70% dos cenários gerados apresentam a ENA abaixo de 90% da MLT. Para o Nordeste, 84% dos cenários se encontram entre abaixo de 90% da MLT. E o Sistema Norte, para o subsistema Norte, 74% dos cenários gerados estão abaixo de 90% da MLT. A parte de assuntos gerais que a gente atualiza, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de outubro para o sistema brasileiro é de 10.539. Os demais itens dos assuntos gerais são os itens que já ficam tradicionalmente nessa ata. Então, o que tínhamos de atualização em relação à ata do PMO de outubro era isso. Vou parar aqui o compartilhamento. E conforme a gente tem efetuado nos últimos meses, então a gente deixa a ata para comentários, a gente aguarda seus comentários até às 11 horas da manhã. Por favor, quem tiver comentários, por favor, enviar aí para o e-mail do PMO, pmo@ons.org.br. Nós aguardaremos até às 11, quando então a gente dará a ata por concluída e a publicaremos em seguida no Sinteg, bem como com as apresentações que foram realizadas ontem e hoje. Lembramos que o vídeo, tanto do dia de ontem como do dia de hoje, será disponibilizado no começo da próxima semana. Então, com isso a gente encerra a reunião do PMO de outubro de 2020. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham ainda sobre esse PMO, sobre o que foi falado e o que foi respondido aqui, nós solicitamos que vocês enviem suas dúvidas para a central de relacionamento com os agentes e, da maior brevidade possível, a gente vai tentar responder. Então, era isso, nós encerramos mais um PMO. A gente agradece a participação de vocês mais uma vez no dia de ontem e no dia de hoje. Nossas equipes seguem à disposição ao longo das próximas semanas. A gente lembra que a partir da semana que vem também a gente retoma a série de reuniões semanais da programação da operação. Então, na próxima sexta, no horário de sempre, 15 horas, a gente já terá a reunião semanal da programação da operação. Então, é isso, pessoal. Um bom final de semana a todos e até a próxima. Valeu, até mais.